Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. Continuando nossa série sobre os maiores cometas do universo, hoje vamos falar do cometa Neowise. Cometa Neowise é um cometa retrógrado, que significa um movimento prógrado é movimento na mesma direção que um certo movimento de referência. O contrário disso é chamado de movimento retrógrado. Esses termos são usados na astronomia para se referir ao movimento da órbita de um corpo em torno de outro, ou à rotação de um corpo em torno de seu eixo. Em um determinado referencial, movimento retrógrado geralmente significa movimento contrário à rotação do corpo primário, o corpo central do sistema. A rotação é determinada em relação a um referencial inercial, como as estrelas fixas. O cometa é de longo período, com uma trajetória quase parabólica, descoberto em 27 de março de 2020 pelo telescópio espacial Neowise como um objeto de 17ª magnitude localizado a 2 unidades astronômicas, 300 milhões de quilômetros de distância do Sol, e a 1,7 unidades astronômicas, 250 milhões de quilômetros, de distância da Terra. A partir do dia 31 de março, alguns observatórios situados na superfície da Terra passaram a acompanhar o cometa. Em julho de 2020, estava brilhante o suficiente para ser visível a olho nu. É um dos cometas mais brilhantes do hemisfério norte desde o cometa Hale-Bopp, em 1997. Foi amplamente fotografado por observadores profissionais e amadores e foi vista por pessoas que moravam perto dos centros das cidades e áreas com poluição luminosa. Enquanto estava muito perto do Sol para ser observado no periélio, emergiu do periélio em torno de magnitude 0,5 a 1, tornando-o brilhante o suficiente para ser visível a olho nu. E permaneceu visível a olho nu durante a maior parte de julho de 2020. Até 23 de julho, à medida que o cometa se afasta do Sol, ele se aproxima da Terra. Em 30 de julho, o cometa tinha cerca de magnitude 5, mas são necessários binóculos perto de áreas urbanas para localizar o cometa. O cometa está se afastando do Sol e da Terra, e uma lua crescente brilhante e gibosa começa a interferir nos céus escuros. Para observadores no hemisfério norte, de manhã, o cometa apareceu bem acima do horizonte no nordeste, abaixo de Capella. No 45º paralelo norte, o cometa ficou visível a noite toda de 13 a 22 de julho, porque estava circumpolar. Circumpolar é a designação dada a um astro que permanece acima do horizonte durante todo um dia sideral. Em 30 de julho, o cometa Neowise entrou na constelação de Coma Berenices, abaixo da estrela brilhante de Arcturus. O objeto foi descoberto por uma equipe usando o telescópio espacial Neowise em 27 de março de 2020. Foi classificado como um cometa em 31 de março e recebeu o nome de Neowise em 1º de abril. Possui a designação sistemática CN 2020 F3, indicando um cometa não periódico que foi o terceiro descoberto na segunda metade de março de 2020. O cometa Neowise fez sua aproximação mais próxima do Sol, periélio, em 3 de julho de 2020, a uma distância de 0,29 unidades astronômicas, 43 milhões de quilômetros. Esta passagem aumenta o período orbital do cometa de cerca de 4.500 anos para cerca de 6.800 anos. Sua aproximação mais próxima da Terra ocorreu em 23 de julho de 2020, a uma distância de 0,69 unidades astronômicas, 103 milhões de quilômetros, enquanto esteve localizado na constelação de Ursa Maior. Visto da Terra, o cometa esteve a menos de 20 graus do Sol entre 11 de junho e 9 de julho de 2020. Em 10 de junho de 2020, quando o cometa estava sendo perdido pelo brilho do Sol, era de magnitude 7 aparente quando estava a 0,7 unidades astronômicas, 100 milhões de quilômetros, de distância do Sol, e a 1,6 unidades astronômicas, 240 milhões de quilômetros, de distância da Terra. Quando o cometa entrou no campo de visão do instrumento LASCO C3 da sonda SOHO em 22 de junho de 2020, o cometa tinha aumentado para cerca de magnitude 3, quando estava a 0,4 unidades astronômicas, 60 milhões de quilômetros, de distância do Sol, e 1,4 unidades astronômicas, 210 milhões de quilômetros, de distância da Terra. No início de julho, o cometa Neowise havia aumentado para a magnitude 1, excedendo em muito o brilho alcançado pelos cometas anteriores, CN 2020 F8, SVAN, e CN 2019 Y4, Atlas. Em julho,
também havia desenvolvido uma segunda cauda. A primeira cauda é azul e feita de gás e íons. Há também uma separação vermelha na cauda causada por grandes quantidades de sódio. A segunda cauda é de cor dourada e é feita de poeira, como a cauda do cometa Hale-Bopp. Essa combinação se assemelha ao cometa SEM 2011 L4, Pan-STARRS. O cometa é mais brilhante que o SEM 2011 L4, Pan-STARRS, mas não tão brilhante quanto o cometa Hale-Bopp em 1997. De acordo com a Associação Astronômica Britânica, o cometa brilhou de uma magnitude de cerca de 8 no início de junho para -2 em início de julho. Isso tornaria-a mais brilhante que Hale-Bopp. No entanto, como estava muito perto do Sol, foi relatado como magnitude 0 ou +1 e permaneceu tão brilhante por apenas alguns dias. Após o periélio, o cometa começou a desaparecer aproximadamente na mesma taxa que havia anteriormente iluminado, caindo para a magnitude 2. Em 13 de julho de 2020, uma cauda de sódio foi confirmada pela instalação de entrada-saída do Instituto de Ciências Planetárias. Caudas de sódio só foram observadas em cometas muito brilhantes como o Hale-Bopp e o Sungrazer SEM 2012 S1, ISON. A partir da assinatura infravermelha, o diâmetro do núcleo do cometa foi estimado em aproximadamente 5 km. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético que está adjacente aos comprimentos de ondas longas, ou final vermelho do espectro da luz visível. O núcleo tinha tamanho semelhante ao cometa Hyakutake e muitos cometas de curto período, como o 2P Encke, 7P Ponsvinec, 8P Tuttle, 14P Wolf e 19P Borrelly. Em 5 de julho, o Parker Solar Probe, uma sonda espacial desenvolvida pela NASA cujo objetivo é orbitar o Sol, passando através de sua corona, havia capturado uma imagem do cometa, a partir da qual os astrônomos também estimavam o diâmetro do núcleo do cometa em aproximadamente 5 km. Mais tarde, em julho de 2020, outras observações também foram relatadas, incluindo aquelas relacionadas à morfologia do coma e às emissões de sódio. A morfologia do coma cometário é uma nuvem de poeira e gás que envolve o núcleo de um cometa. A coma é uma característica distintiva dos cometas. Vários autores sugeriram que o cometa poderia se tornar um grande cometa. Outros argumentaram que faltava o brilho e a cauda visível para se qualificar. O cometa tinha uma órbita retrógrada com uma excentricidade de 0,999169 e inclinado a aproximadamente 129 graus, no final de julho de 2020. Ele fez a sua aproximação mais próxima do Sol, periélio, em 3 de julho de 2020, a uma distância de 0,29 unidades astronômicas, 43 milhões de quilômetros. Em 18 de julho, o cometa atingiu uma declinação ao norte de +48 e foi circumpolar até a latitude 42N. E atingiu o ponto de Sol enquanto estava localizado na constelação de Ursa Maior. Chegamos ao final do episódio de hoje sobre o cometa Neowise. Queremos agradecer a todos por terem assistido o vídeo até o final, e também por estarem se inscrevendo e compartilhando o canal. Por favor, dê aquele like e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Assim o YouTube reconhece o nosso trabalho e divulga para mais pessoas. No próximo episódio estaremos falando do cometa Lovejoy. Um grande abraço e muito obrigado.